Boa noite, Boa noite, Machadiana. machadianas. E só se eu tivesse no espelho que eu ia dizer boa noite, Machadiano, que por enquanto eu sou o único Machadiano e acho que serei o único, né? Então vamos hoje para o nosso sexto encontro, o conto 4, A Cartomante, né, do Machado de Assis. E hoje eu vou ajudar a Luísa e a Marina na leitura, porque tem pouca gente para ler, e a Eneida vai coordenar, então, o debate, né? Então, vou ler logo a primeira parte. A Cartomante foi publicado em 28 de novembro de 1884, na Gazeta de Notícias, que era aquele jornal de vanguarda mais livre que, né? E depois republicado somente em 1895 em várias histórias. Que ele tenha demorado tanto para republicar mostra que ele não avaliava esse conto como um dos melhores, porque quando ele avaliava como o melhor, ele botava logo na coletânea daquele ano do ano seguinte. De qualquer maneira, foi um dos contos mais populares do autor, o que, sem dúvida, dá uma pista acerca das concepções morais do seu público. Quer dizer, o final do conto agradou ao público, né? A moral da história, no final, ela agradou ao público da época, tornando esse um conto extremamente popular, né? Então, vamos lá. Acho que agora pode ler a Luísa, depois a Marina, depois leio eu, tá bom? Vamos fazer nessa ordem. Então, vamos lá, Luísa. À noite observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que senhoras a nossa filosofia. O que sonha? Era mesmo Do que sonha. do que sonha a nossa filosofia, perdão. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Beleza. Marina. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois sabia que fui e que ela Saiba. adivinhou o motivo de tudo. Marina, vamos ler mais devagar. Pois saiba Vamos que mastigar fui. um pouquinho, lendo mais devagar. Tá? Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você já sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Continua a ler rápido. Tem que ler mais devagar. No final, você dramatizou um pouquinho. Mas eu acho que tem trechos que você podia ter dramatizado, podia ter carregado na emoção. Por exemplo, no início, assim, ria, ria, ele rindo dela, né? Porque ela disse que consultou uma cartomante, e ele ri. Aí ela fala, ria, ria. Quer dizer, é ela dizendo isso para ele. Eu acho que tem aí uma entonação. Depois, aí ela contando, apenas começou a botar as cartas, disse-me. Aí a voz da cartomante. Perceba que aqui você tem que fazer uma outra voz, porque a Rita falando da voz da cartomante. Então, fala, a senhora gosta de uma pessoa, não é? Como é que a cartomante vai falar? A senhora gosta de uma pessoa? Não, não vai falar assim, né? Então, vamos dramatizar. Confessei que sim, tal. Aí depois ele ri de novo. Errou! Interrompeu Camilo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, olha a preocupação dela, né? Que tem que transparecer. Você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Aqui foi o único momento que você deu uma certa dramatizada no texto, que tem que dar, porque ao ler o texto é como se a gente estivesse vendo essa cena. A cena está se desenrolando na nossa frente. E a gente dá a entonação, né, para que a gente entenda melhor o texto, para que ela demonstre que a gente está entendendo qual é a situação que está acontecendo. Não pode ser uma leitura neutra. Leitura neutra ela está correta do ponto de vista técnico, mas, a meu ver, não do ponto de vista literário, porque a emoção daquilo ali, a cartomante falando, a senhora gosta de uma pessoa, imagina a cena, a cartomante lá, tá? Então, vamos lá. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual saber?
Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Tá vendo? Eu evoco os dois amantes conversando, né? A questão do perigo que ela está passando, a brincadeira dele, né? Claro, pode-se ler de uma maneira neutra, mas eu prefiro ler dessa forma. Que se você for professor ou estiver lendo esse texto para alguém, se você ler de uma maneira dramatizada, com a emoção, a pessoa entende muito melhor qual é a situação, como se fosse uma peça. Tá certo? Então vamos lá, Luísa. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Perfeito, né? Sobretudo paciência. Se ele não acreditava, paciência. É ela falando. Exatamente. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Marina. Por favor. Foi do que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-se na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo, e digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando. Bom, Marina, mas ainda está rápido. Você lê bem demais, você tem facilidade para ler. Então, a sua dificuldade é não ler rápido. Você tem que tentar ler devagar. Porque tem uma vantagem, quando você lê devagar, a pessoa que te ouve, ela entende melhor, você descansa na leitura, então sua voz fica bem tranquila, você respira, e você pode, com mais facilidade, perceber aonde você tem que mudar a sua entonação. Ler rápido não tem vantagem nenhuma, ler devagar tem todas as vantagens. Não é ler parando, não é ler estacando, mas é ler devagar, usando a vírgula para te dar o apoio. Cuide o que ele ia falar. Deu a paradinha, mas reprimiu-se. Né? Aí quem lê bem, que nem você, que não tem dificuldade, diz assim, cuide o que ele ia falar, mas reprimiu-se. Está percebendo? Para você entender... É treino, né? Isso aí já você vai. É a vírgula, tá? Presta atenção na vírgula. Então, na vírgula, você dá uma parada, que nem um break mesmo de samba. Pum, dá o break, e aí você recomeça, tá? Então, vamos lá. Separaram-se contentes. Ele, ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Agora, Luísa. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. O senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão.
Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do Senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou-lhe para si, que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e vivia nos gestos. Viva, viva. Viva. Viva nos gestos. Olhos cálidos, Cálidos. Quentes, Boca cálidos são fina. quentes. Ah, tá, obrigada. Boca fina interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29 e Camilo, 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiências, nem intuição. Bom, a velocidade está boa. E esse final, nem experiência, nem intuição, você deu ênfase. Só os únicos 2 trechos que eu acho que você poderia ter enfatizado, que são importantes demais aqui no texto, né? Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, né? Então, o Camilo, se pudesse, ele era um boa vida, tá? Então, esse é um passo importante. Até que a mãe arranja um serviço para ele e tal, né? Aí vem a Rita, o senhor, nossa, e tal, parará, parará. Então, quando ele vai falar da mulher, que vai ser o centro aqui da disputa, né? Aí merecia uma ênfase. Realmente, olha, realmente, né? Aí a paradinha, realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Aí a velocidade ela diminui quando você quer enfatizar, porque ela está no centro da coisa toda. Então, quando o outro diz que casou com uma dama formosa e tonta, era outra coisa que podia se falar, porque a ênfase está em cima dessa mulher que vai gerar esse, né? Vai ser o centro desse triângulo amoroso, fatídico e trágico, né? A velocidade estava boa, mas quando a gente lê mais lentamente, a gente percebe que tem alguns trechos, tem algumas coisas que isso aqui que eu tenho que iluminar. Aí aproveita a vírgula para ir pensando, né? Vai intuindo e vai iluminando aquele trecho, né? Marina, por favor. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Tá ótimo. Velocidade está boa. Mas olha só, Rita tratou especialmente do coração dele, né? O amigo Vilela tratou do inventário, dos pedidos da mãe no testamento, etc. e tal. Já a Rita tratou do coração, né? Então, aí merecia uma ênfasezinha. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor, né? Ninguém trataria melhor do coração dele do que ela, né? Bom, vamos lá. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmina. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela, mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Olha o crescendo. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então
que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de prata, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem. Assim são as coisas que o cercam. Esse passo ele é cheio de malícia, né? É onde se consuma a união entre os dois amantes. Então, ele tem que ser lido com malícia. Alguns trechos dele têm que ser sublinhados. Vamos lá, Luísa, por favor. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiam de uma mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória foi delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos. Estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e de pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuaram a ser as mesmas. Adorei quando você encadeou vexame, sustos, remorsos, desejos, você percebeu essa caminhada. Agora, Luiz, você está reescrevendo Machado, porque a quantidade de palavras que você coloca na sua leitura que não está no texto, tem gente que pula a palavra, você coloca. Depois você vê esse vídeo e vê esse trechinho aqui que você colocou mais 5 palavras. Né? Por quê? O que acontece? As palavras que você colocou, elas encaixam. Mas o Machado ele era tão conciso que ele tirava o máximo que ele podia. Né? E você, naturalmente, na leitura, você foi colocando. Foi, você colocou mais 5. Só para você prestar atenção. Tá? Mas gostei muito do trecho em que você encadeou vexame, sustos, remorsos, desejos, que era um trecho importante aqui nesse passo. É isso mesmo. Tá? Vamos lá, então, Marina, por favor. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a aleivosia do ato. Ótimo, ótimo, Marina. Velocidade está ótima. E você percebeu claramente que tinha que enfatizar o imoral e pérfido. Você deu uma paradinha e deu uma enfatizada no imoral e no pérfido, que é um centro aqui desse passo, né, com o surgimento da carta anônima. Foi ótimo. Velocidade. Aí é bonito, porque você lê bem, sua voz é bem clara, sua dicção é muito boa, né? Você tem muita fluência. Quando você adotou a velocidade certa, ficou uma beleza para a gente entender e na sua leitura. Né? Eu sou chato, mas vocês vão melhorar sempre, 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 sempre. Depois vocês vão dar aula de leitura para os colegas de vocês, tá? Mas eu sou chato, eu pego no pé mesmo. Mas eu quero que vocês melhorem, vocês já estão melhorando agora, aqui na nossa frente. Já estão melhorando. Não é, professora Eneide? Não estão melhorando? Com certeza. Então, muito. Só para dar o vocabulário, a aleivosia é traição, tá? Que aparece aí, a aleivosia do ato é a traição do ato, tá? Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas,
formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Vocês estão entendendo aqui o que estava acontecendo? Né? Como eles interpretaram a origem das cartas anônimas? Vocês entenderam tudo direitinho? Sem problema? Entendeu, Marina? Né? Acharam que era alguém que queria estar no lugar do Camilo, e não uma velha senhora preocupada com a moralidade. Né? Então, vamos lá. Por favor, Luísa. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os subscritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Ótimo, Luísa, não meteu nenhuma palavra dessa vez. O passo era menor, mas você não colocou nenhuma palavra, tá? Você ficou mais atento. Vamos lá, Marina, por favor. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tomar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia, mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. Ótimo, Marina. Olha ali onde você deu o destaque perfeito. A opinião dela, você destacou. Depois você destacou. É que Camilo devia tomar a casa deles, tatear o marido, você também destacou. E, no final, um leve destaquezinho com lágrimas. Eu sou mais dramático com você do que você, eu teria dramatizado um pouco mais. Mas você dramatizou. Você mostrou que era uma palavra diferencial nesse passo, tá? Então, foi ótimo. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, à nossa casa, preciso falar-te sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Luísa. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando para matá-lo. Camila estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Bom ritmo e não colocou nenhuma palavra, tá? Não enfatizou nada também não, mas aqui talvez só um drama, Rita subjugada e lacrimosa, talvez merecesse, Camilo estremeceu, talvez merecesse, mas de qualquer maneira, né, não era tão assim, tão necessário. E não colocou palavra nenhuma. Agora você leu todas as palavras corretamente, quer dizer, você aumentou o seu grau de atenção, né? Vamos lá, Marina, por favor. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas,
Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas no ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já já para quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que seria e o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia. E a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca, para entrar em Tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Ótimo, Marina. Enfatizou momentos perfeitos. Quando falou a voz do Vilela, você mudou a voz. E você, quando leu, vem já já para quê? Você leu assim, perfeitamente. Ele falando com ele mesmo e pensando, vem já já para quê? Mas você não. Você antes leria assim, vem já já para quê? Não. Né? Você leu na ênfase correta, para a gente entender um momento importante do texto. E no quanto antes melhor pensou ele, você também enfatizou. Né? 3 momentos importantes que você enfatizou de maneira super correta e leu muito bem. Né? Vamos lá. Daqui a pouco eu sou dispensado pela professora Eneida, que vai dizer, você não tem mais utilidade, Marcos. Nós estamos lendo de maneira perfeita, todos aqueles truques que você tentou ensinar, elas já aprenderam, tá? Então, vai dar coquinho, vai lá para outro grupo, lá, inventa outro grupo, outro clube para você não tem mais utilidade nenhuma. Bom, vamos lá. O 18, Luísa. Não, sou eu. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e ele nunca desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Agora eu fiz uma brincadeira, mas vocês entenderam o que era. Vamos lá. Camilo reclinou-se no Tilbury. Perdão. Camilo reclinou-se no Tilbury, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. Inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvaziar-se no cérebro. Mas daí a pouco... Esvair-se. Esvair-se. É que nem esvair-se em sangue. É quando o sangue vai indo, você vai ficando sem sangue. Tá? Esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco, moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Ah, vocês são inteligentes, pegam logo o negócio. A Luísa, a agitação dele era grande, extraordinária, ela enfatizou. Depois essa última frase também, né? Ela leu como a cena pede que seja lida, né? Fala, anda agora, empurra, vá, eles empurrando a carroça. Perfeito. É para me dispensar já, professor Eneide? Já não estou mais necessário. As últimas 2 rodadas eu não tinha. Eu só estou elogiando agora, não tem mais nada para criticar essas meninas. O que eu vou falar? Não tem que falar mais, não. Vai, Marina, por favor. A Marina congelou. Congelou. Espera que daqui a pouco ela descongela. Pelo menos ela congelou rindo, né?
Se ela descongela chateada, se ela congela chateada. Vamos, Marina, agora é sua vez. É para ler o 20. Daí a pouco, você estava congelado um tempinho aqui para a gente. Ah, tá. A internet tinha caído aqui. Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem, já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... Olha, leu direitinho, mas leu rápido de novo. Ganhou confiança e leu rápido. Você tem muita facilidade de leitura. Você não esbarra em palavra nenhuma, você lê com muita facilidade. A tendência é você ler rápido. Você tem que tentar mesmo dar uma segurada. Só para lembrar que essa frase do Hamlet, né, é que na peça Hamlet, Príncipe da Dinamarca, do Shakespeare, o pai dele foi assassinado pelo tio, para o tio se casar com a mãe dele. E o pai dele aparece como um fantasma, dizendo para o Hamlet que ele teria que vingá-lo, né? Então, essa frase se refere a isso. Quer dizer, coisas como fantasmas são inesperadas, né? Teoricamente, elas não existem. Como fantasmas, como as cartomantes e tal. Por isso, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia, que a frase inteira é essa, né? Bom, então eu acho que aí, se você andar um pouquinho mais devagar, porque olha só, Camilo fechava os olhos, olha as ações dele, para a gente tentar ter tempo de imaginar na nossa cabeça, porque a literatura a gente imagina. Pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já, já. Está vendo? Porque devagar eu consigo pensar o texto. Se eu leio rápido, eu não consigo pensar o texto, eu não consigo dar ênfase. Tá? Bom, vamos lá, sou eu então. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse. E rápido, enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam e ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. Vamos lá, Luísa. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se, do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as embaralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que te traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. Ótimo. Na parte anterior ao diálogo, você foi perfeita. Você adotou um ritmo, né, que pôde ir pausando as palavras e tal. No diálogo, no final, se embaralhou um pouquinho. Tá? Eu acho que você acelerou um pouco, você embaralhou e perdeu um pouco a emoção.
e quer saber, continua ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. É a cartomante, né? Pescando, tentando tirar alguma informação dele para ver que tipo de discurso ela vai fazer para ele. Então, isso poderia ser um pouquinho a minha a ela, explicou ele vivamente, explicou vivamente ele. A minha a ela, não é só a minha, a ela também. Aí pronto, ele deu tudo para a cartomante. É um caso amoroso, o rapaz é jovem, se ele está vindo aqui, não é porque ele é casado com ela, né? Se ele fosse casado com ela, ele não ia consultar a cartomante. Então, ela já manjou que ele é amante de uma mulher, claro que a mulher deve ser bonita, claro que a mulher tem marido, né? E que ele está preocupado, etc, etc. E tal. Ela já manjou tudo, né? Bom, vamos lá então. Marina, por favor. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos, de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem... Perfeito, Marina. Perfeito. Foi simplesmente perfeito. Baralhou-as bem, depois você veio 1, 2, 3 vezes, deu a ênfase necessária, né? Curioso e ansioso, tudo. Você deu as ênfases do jeito que você tinha que dar. Foi perfeito. Tá, vamos lá. Eu vou ter que inventar alguma coisa, senão a professora Eneida está prestes a me tornar desempregada. Vou dispensar você. Nesse clube Machado. Ela viu? Eu sabia. Eu sou exigente, mas ela é muito mais do que eu. Vamos lá, Luísa, por favor. Não, sou eu. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, o cornudo, o chifrudo, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. Ah, a senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela. Vá, ragazzo innamorato. Vamos lá, Luísa. Luísa, você tem que brigar comigo, porque eu também inseri 2 palavras aí, o chifrudo, não sei o quê, eu também inseri palavras. Vamos lá. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria Sibila. Sibila. E levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Esse diálogo final foi ótimo. Maravilha. É isso aí. Estão dando vida ao texto. Pena que eu vou perder meu emprego, mas eu não posso mentir, vocês estão bem. Vamos lá, Marina, por favor. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela, e faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo, olhe a escada, é escura, põe um chapéu. Eneida, eu posso ficar só até o fim dessa aula? Tá, pode. Até o fim dessa aula você tá... Porque tá bom. a Marina Depois nós vamos leu de uma rever. maneira perfeita, a Luísa leu de uma maneira perfeita, não tem mais o que falar com elas agora. Perfeito, Marina. Você entendeu muito bem, enfatizou tudo bonitinho, direitinho, está ótimo. E tem mais graça ler assim, a gente incorporar essa emoção que existe no texto, né? A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima.
cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tílburi esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Luísa. Tudo lhe parecia agora melhor. As coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido, as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris. Pueris, quer dizer, infantis. Pueris. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobriu a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. Tudo ok, Luísa. Vamos lá. Também fez umas ênfasezinhas bacanas. Vamos lá. Marina. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar antiga a assiduidade. De volta, com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá regazo namorato, e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam, como os antigos, uma fé nova e vivaz. Ótimo. Adorei, sobretudo, a frase. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? Você naturalmente já percebeu que essa frase era fulcral, né? Era muito importante, né? Porque é ele se convencendo de que não há problema nenhum a partir da consulta com a cartomante e acreditando na cartomante. Então, você deu a ênfase perfeita a essa frase, pronto, já liquidou com o passo, né? A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Luísa. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Tá ótimo. Marina. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe o sinal e foram para uma seleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Tá ótimo. Tá ótimo. Professora Eneida, elas são suas de novo. Vamos lá, meninas. Faça bom uso, que elas são de ouro. Obrigada. Essas são mesmo. Mais um conto magistral. Eu acho esse é um dos meus preferidos. Quero saber de vocês. E aí, Luísa, qual a sua palavra-chave? Eu ainda não cheguei à minha conclusão final, mas eu estou pensando. E você, Marina, qual palavra-chave você escolhe? Eu escolhi a palavra-chave que a cartomante falou, que ela chama ele de ragazzo innamorato, que ela chama ele de garoto apaixonado, e ele fica lembrando isso o resto do conto inteiro. E aí eu acho que tem uma ligação com o conto. Tem super ligação, é óbvio, né? Ele ficou tão tranquilo depois dessa consulta, ele que era tão cético, né? Que não acreditava nada, que parece que isso renovou as esperanças dele. Ele já começou a achar que o bilhete... Não, eu acho que deve ser algum problema, alguma coisa, e eu e a Rita vai ficar tudo bem. Ele começou a pensar no futuro, né?
E isso, na verdade, deu uma certa tranquilidade para ele, né? Seguir e ir logo para casa do Vilela para poder saber o que ele queria tanto falar com ele, né? Então, depois dessa consulta, a gente percebe uma mudança drástica, né? Daquela angústia, ele já fica mais... Ele passa já para uma coisa mais tranquila. Mas, na verdade, tem uma coisa que a gente precisa perceber aí. A gente tem necessidade de acreditar em algo. E é muito bom quando as pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir. Então, eu acho que entra muito, muito nisso, né? E pensando na atualidade que esse conto tem, me lembra muito a questão das fake news. Vocês não acham isso? Sim, lembra bastante. Lembra muito, não lembra? Né? Então, eu jogo uma coisa e sempre vão ter aqueles que vão acreditar, né? De acordo com a conveniência, né? Não, Então, eu acho que e deixa eu acrescentar, no caso das fake news, claro. eu tenho um conhecimento do meu público que nem a cartomante tem, porque ela recebia milhões de consultas. E ela deu uma consultada nele, né? Ela fez uma pergunta para ele, quando ele respondeu que estava preocupado, ela falou: você está preocupado? Ela já Ele falou: sacou. estou preocupado comigo e com ela. Aí pronto, ele já Isso. entregou o ouro para a cartomante. Então, a fake Exatamente. news, ela sabe, por exemplo, esse público que eu quero atingir, ele é, sei lá, evangélico, conservador, ele é pai de família, é mãe de família, então eu vou fazer uma fake news direcionada para isso. Pra eu vou isso. dizer, não, Lula vai mandar fechar os templos evangélicos. Não é só que é mentira, é uma mentira direcionada para alguém que vai querer acreditar naquilo. Que nem o Camilo, que você falou, queria acreditar no que o amor deles ia dar certo. Então, é brilhante, porque é o mesmo mecanismo da fake news. Mas tem um conhecimento prévio de quem vai receber a mensagem e de o que aquela pessoa que vai receber a mensagem gostaria de ouvir. Isso faz parte da fake news. Exatamente. Acho que é incrível, né? E aí, Lu? Eu escolhi uma. Eu escolhi a leivosia, que ele falou é traição. E eu acho que teve traição de ambos os lados. Tanto do Camilo com a Rita, quanto do Vilela com o Camilo, no caso, Camilo com a Vilela. E da cartomante com ambos. Perfeito. Porque, por exemplo, o Vilela e o Camilo eram muito amigos. E ele, por causa de uma mulher, deixou isso de lado. Aí uma traição. A mulher com o amigo, outra traição. A cartomante mentindo, só para agradar, outra traição. Aí eu escolhi essa. Perfeito, ótimo. Outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Qual é o título do conto? A cartomante. A cartomante. Na verdade, quando a gente começa a ler, a gente se envolve no triângulo amoroso, certo? Mas olha o papel crucial que ela tem, né? Será que ela tinha mesmo o dom da vidência? Ou ela era uma charlatã que ia pescando as coisas e montando, né? O script ali para poder... Porque, na verdade, se ela tivesse o dom da vidência, por que ela não alertou o Camilo? Leva a gente a pensar isso, não leva? Muito bem. E tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que o Marcos até comentou, ele falou um pouquinho do Hamlet, né? O Machado amava Shakespeare, né? E a gente começa o conto com essa epígrafe que vem da peça do Hamlet, né? Hamlet observa Horácio, lá no passo 1, no parágrafo 1. Há mais coisas no céu do que sonha a nossa filosofia. O Hamlet é uma tragédia, a história, né? O fantasma do pai volta e fala, você tem que vingar a minha morte. Então, essa epígrafe, na verdade, ela já dá toda a temática do conto para a gente. Vem tragédia por aí. Só que o Machado vai envolvendo a gente, né, de um jeito que, na verdade, eles podiam não ser nada na hora que o Camilo fosse lá na casa dele, embora a gente tenha muitas pistas, mas será que todo leitor está atento a todas essas pistas? Então, a gente também tem que pensar isso, né? Quer dizer, tinha alguém que sabia. Quem era esse alguém? Poderia ser a cartomante?
Poderia ser uma outra pessoa interessada na Rita? Mais uma vez, o Machado deixa na nossa mão. Não tem como a gente provar, né? Mas ele recebe as cartas, depois o Vilela manda esse recado para ele, né? Ele ficou muito preocupado. Mas aí a cartomante vem, tranquiliza, olha a jogada que o Machado vai fazendo com a gente e joga, que nem eu já falei antes, a responsabilidade na nossa mão, né? Em relação ao realismo, quando a gente estudou isso, os valores da sociedade eles são questionados. E o que era importante ali? Era essa questão de você casar e viver para sempre, indiferente àquilo que fosse ali nas quatro paredes, né? Então, a gente vê ali que valores que nem o casamento, a confiança, a amizade, eles são postos em dúvidas, né? Então, acho que vai muito bem no que você colocou, né, Luísa? Quer dizer, não é só uma traição homem e mulher, teve a traição da amizade, né? Que é algo tão importante. E, mais uma coisa, transgrediram a uma regra da sociedade, que é essa questão do casamento ser para sempre. E aí eles foram punidos de alguma maneira no final, né? Com a morte. Sobre isso eu queria comentar. Porque, assim, esse conto foi um dos contos mais populares do Machado, né? Uhum. Entretanto, ele não colocou nas coletâneas, só foi colocar na coletânea 15 anos depois, mostrando que ele não gostou muito desse conto. Os melhores contos dele ele coloca na coletânea daquele ano mesmo, do ano seguinte e tal. Eu acho que esse conto, para o Machado, representou um tiro no pé. Por quê? Porque, como você colocou muito bem, Eneida, o centro do conto, por incrível que pareça, é a cartomante. É a cartomante. O que o Machado ele dá um drible na gente quando ele fala do Hamlet, ele fala que é uma tragédia. Mas, na verdade, ele não acredita nesse negócio do Hamlet, de que há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. O Machado não acreditava em Deus, ele era um racionalista. Ateísta, né? Se o Camilo tivesse adotado, ele que jogava xadrez, se ele tivesse adotado a racionalidade, ele ia falar, pô, como é que o Vilela está em casa de dia, ele me chama para ir para a casa dele, não chamou para o escritório, surgiram essas cartas, o homem está começando a ficar desconfiado, que a Rita me falou, pô, isso é uma armadilha. Eu tenho que ir armado. Ele não foi armado, entendeu? Porque ele foi desarmado pela cartomante. Então, o Machado queria dar uma traulitada, não na cartomante, mas nas inúmeras superstições que abundavam no Rio de Janeiro na época, e nas quais ele não acreditava, né? O Machado, quando ele estava para morrer lá no Cosme Velho, ele ficou uns 15 dias para morrer. Todo mundo sabia que ele ia morrer, todo mundo ia lá na casa dele. Aí, na hora, viu que ele ia morrer mesmo, teve uma senhora que falou, vou chamar um padre. Aí o Machado virou para ela e falou assim, tem vários testemunhos, falou, minha senhora, não chama não. Primeiro, que não vai adiantar nada. E segundo, que não acredita em Deus, sabe? Esse era o Machado. Então, ele queria dar uma palavra na cartomante. Mas, por conta do moralismo da sociedade da época, com a sociedade patriarcal, o adultério é um dos principais crimes. E aí tem um detalhe. No conto passado, capítulo dos Chapéus, o adultério ele é o tempo todo, né? Há uma possibilidade da Mariana cometer o adultério, mas no final ela volta para casa direitinho. O conto do encontro passado, dos 3 encontros passados, era um conto que foi publicado na Revista Feminina. Então, ali não podia ter adultério. Podia se falar de adultério, mas não podia acontecer adultério. Quando ele escreve na Gazeta de Notícias, ele publica esse conto, ele coloca o adultério. Mas, mesmo assim, ele coloca o adultério sendo punido. Punido. O que ele queria era discutir a questão da racionalidade e da superstição. Mas o público se apegou a quê? Muito bem, se deram mal, traíram, entendeu? Traíram. Tem que pagar. Vão pagar, Exato. tomaram um tiro. Mas, na verdade, o centro do conto, e você mostrou muito bem, era a cartomante. E o Machado é tão safado, mas ele é tão sem vergonha, né? Que a cartomante tudo é decreto, as unhas dela estão decreto, aí fala assim, quando ela sorriu, o conjunto de dentes dela desmentia as unhas. A Luísa quase que não conseguiu ler, porque ela não entendeu. Ela falou assim, mas que negócio é esse? Porque, assim, no final das contas, a cartomante também era bonitona. Ele bota a sensualidade até na cartomante, né? Mas o centro do conto, que nem você falou, está no título. Então, não é a questão do adultério. O adultério é uma isca para falar da cartomante, dizer assim, tu acredita em cartomante? Isso é uma idiotice.
Só que o pessoal Uhum, passou por cima disso e se ligou na questão do adultério, que para essa sociedade era uma exatamente. coisa central. Mas que o Machado Uhum. agora, ao contrário do conto anterior, ele já podia falar de adultério, um adultério consumado, reiterado, os dois apaixonados, né? Gostei muito da... E eu queria elogiar essas duas aí, não só por terem me aturado, né, na correção da leitura, mas porque elas escolheram duas ótimas palavras-chave. Esse Excelente. conto não tinha palavra-chave fácil. O conto anterior tinha, mas esse não tinha. Vocês arrancaram palavra-chave. Tá? Tanto a aleivosia quanto o ragazzo e namorado foram grandes achados de vocês como palavra-chave, porque era um conto muito mais narrativo. O outro tinha muitas ideias, se falava muito das ideias, né? A mulher, o homem, não sei o quê, era mais fácil, uma temática no centro. Esse é um conto envolvente. Reparem que é um conto de suspense, né? Total. E aí tem a carroça que interrompe e não sei o quê, e aí ele olha, aí tem a cartomante. É sensacional, é um conto digno de Hitchcock, que o Hitchcock faria um grande filme com esse conto do Machado. Né? Muito bom. Então, vocês foram muito bem ao escolher as palavras-chave, vocês foram excelentes, muito bem mesmo. Conto difícil de escolher palavra-chave. Tá? Pegaram o jeito totalmente. Muito bom. Então, vou me despedir de vocês, né? A professora Eneida vai dispensar meus serviços, que agora vocês já sabem ler direitinho. Então, na semana que vem, não preciso mais aparecer, né? Não, precisa Pena, ser. porque o conto da semana que vem, quem escolheu fui eu. É um conto muito interessante, o caso da vara, né? Quem sabe a professora Eneida depois reconsidera aí essa possibilidade. Vou pensar, gente, vou dar mais uma chance para ele semana que vem, Vai tá? consultando Aí aí eu vou as reavaliar. suas bases, faz uma votação aí entre a A gente Luísa e a Marina. conversa, Minha tá, sorte, se meninas? tiver uma que Amanhã. vota a favor de mim, eu já fico empatado, né, gente? Tem que ser por Amanhã nós unanimidade. vamos confabular. Foi ótimo, gente. Agora, tragam mais amigos, amigas, senão daqui a pouco o clube acaba. Uma de vocês ficar resfriada, já viu, né? É que o Matheus é festeiro, vai para a festa. Por que festa? Para que a pessoa precisa de uma festa? Né? Mas tudo bem, deixa para lá, é uma escolha dele. Né? E aí uma de vocês ficar resfriada, ter um problema, a mãe chama para ir até Pindamonhangaba, dar um pulinho lá, e aí pronto, nós ficamos sem Clube Machado. Então chame os amigos, amigas. Vamos pegar no pé lá do povo. Chama o pessoal. Tá bom? Então tá bom. Assim, tem um professor carioca que é muito chato, mas a professora Eneida compensa tudo, a simpatia dela compensa tudo. Obrigada. Ai, ai. Então tá bom, meninas. Beijo, então. Beijo. Até amanhã e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Beleza.